da nossa natureza. Bom, você está gravando agora, né, Sérgio? É, porque Então, você começou antes de eu gravar, né? Mas agora. um pouquinho dessa história, dessa trajetória dele. Ele já estava contando para a gente que foi de bicicleta para a Argentina, foi de ponta a ponta no Chile, foi para Atacama, foi para Punta Arenas. E agora ele vai contar um pouquinho da trajetória da permacultura e da bioconstrução, né, Marcelo? Bom, vou falar um pouco, vou tentar falar rápido, porque a história é longa. Tá? Então, só vou lembrar, Marcelo, um pouquinho antes, que nós somos a iniciativa da cultura orgânica, uma iniciativa do Grupo Trabalho 60+, que é voltada para o protagonismo sênior, e que, então, nós estamos aqui procurando também abrir um trabalho de consciência em termos de tudo aquilo que é tornar essa nossa humanidade mais próxima da natureza, né? Em todos os sentidos. Então, fico muito grato também pela sua participação aqui. Você é um ícone da permacultura do Brasil, da bioconstrução. A gente fica honrado. E passamos a palavra para você, porque você tem tanto para falar, começa logo, compartilha, mostra o que você tem aí, por favor. Tá, Deixa eu então, só dar uma boa noite para quem entrou agora, viu? Boa noite, boa noite. Está com você, Marcelo. tá. Então, boa noite também, agradecer o convite. Eu vou começar a passar umas imagens, né? Eu sempre falo muito de uma viagem que eu fiz, foi uma outra viagem de bicicleta, não foi da Argentina, a primeira foi legal. E essa viagem mudou muito a minha vida, né? Então, eu vou passar rápido pelas fotos, porque eu peguei uma palestra que tinha muita foto, mas acabei deixando para passar rápido, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Tá. Deixa eu... Então, bom, essa foto aí, vida simples. Na verdade, eu sou arquiteto, vim morar em Ubatuba há uns 35 anos atrás, já nem me lembro mais, e vim morar numa praia meio isolada, hoje em dia nem tanto, mas na época era bem isolada, e eu comecei a construir com o lixo da Eletropaulo. Apareceu um cliente que trabalhava na Eletropaulo e falou: ó, eu consigo comprar poste de eucalipto de graça praticamente e ver se você consegue construir alguma casa com isso. E aí a gente comprou, o preço do frete era mais caro que o material da casa. Então a gente conseguiu construir a primeira casa no morro. Então, quando você vai construir no morro, você usa muito concreto, é complicado, faz muro de arrimo. Todo mundo tem medo de construir no morro, é uns morros inclinados, bem inclinado mesmo. E eu fui lá com os postes, sem cimento nenhum, colocamos, fizemos buracos, isso há 25 anos atrás ou mais. E a casa saiu por um preço ridículo, a estrutura por tipo $1.000, ou até menos. Né? Hoje seria 5.000 para fazer toda a estrutura. E eu fiz a minha também, que custou $300. Né? E o do outro que eu fui comprar custou, sei lá, $400. Daí começou a ficar... As pessoas falam: nossa, como é muito mais barato fazer desse jeito do que gastar uma fortuna em muro de arrimo, concreto. Só que aconteceu que eu comecei a ficar meio famoso nessa pequena comunidade ali, né, dos turistas que chegavam. E eu comecei a ver muita casa minha pipocar nos morros que não tinha casa. Eu resolvi, no último trabalho, falar: ó, não vou mais fazer, vou viajar. Até o cliente do meu último trabalho me deu essa bicicleta aí que vocês estão vendo. E ele era dono de uma servidora, ele trabalhava na Bolsa de Valores e ele tinha lá um provedor de internet. E naquela época não existia muito a internet, isso foi em 97. Então eu fiz um site, ele fez um site para mim e falou: então vai pondo notícia na internet e eu vou publicando para você. Então essa viagem, na verdade, mudou a vida porque eu saí daquela vida de arquiteto,
e fui viver numa bicicleta, e a minha casa era o caminho e a bagagem que eu tinha. Mas tudo isso, né, foi porque, deixa eu voltar aqui, por causa de uma crise, né? Eu entrei em crise com a minha profissão, com o que eu estava fazendo, que estava causando um certo problema no bairro, assim, um impacto. Mas a crise, eu acho que é uma oportunidade. Foi isso que eu aprendi com a crise. É uma oportunidade de você estar acomodado numa situação, você sair daquela situação e fazer alguma coisa diferente. A crise, acho que é quando chega no limite de algo que você não está mais suportando. Então, o que eu resolvi fazer na crise? Eu peguei, fui fazer essa viagem interativa por vários países, né? Então, esse era o site. Eu comecei na Nova Zelândia, um país super ecológico, né? Assim, a população da Nova Zelândia, na época, eram 3,5 milhões de habitantes. Depois fui para a Austrália, Bali, fui para o Nepal, e esse caminho todo durou mais ou menos uma viagem de 1 ano, né? Então, comecei na Nova Zelândia, aí encontrei esse canadense que eu tinha encontrado quando eu estava na Argentina, quando eu estava falando antes dessa viagem da Argentina, ele com o pneu furado no meio da carretera austral, lá perto de Esquel, e eu dei meu endereço para ele. Aparece em casa um dia, eu moro em Ubatuba, se você vai para o Brasil. 2 anos depois, ele apareceu em casa. Depois ele mandava notícia, eu vi ele cruzando a Amazônia, vi ele cruzando a China, vi ele cruzando. De repente, eu estou na Nova Zelândia e eu me encontro com ele. Depois de muitos anos, né? Então, a gente fez uma viagem juntas, foi muito legal. E essa era a minha vida, uma vida bem simples. Eu tinha que saber o caminho que eu ia ter que fazer, o que eu ia comer no dia, onde eu ia parar para dormir. Qualquer lugar era lugar para dormir, porque a minha casa andava comigo. Então, eu ficava muito feliz quando eu via a minha sombra pedalando. Eu falei, oh, que legal, ainda estou nessa vida, né? E eu gosto muito de caminhar, então consegui fazer caminhadas muito legais na Nova Zelândia, na Austrália, subir montanha, acampar no meio da neve. Aí comecei a ter umas primeiras experiências com as culturas locais, né? Tipo, esses são os maores, né? A história deles, né? E na Austrália a história foi mais tocante, né? Porque os aborígenes, eles têm uma história oral de 40 mil anos, né? A gente fica falando do ano 2000, eles têm 40 mil anos de história oral, e as primeiras histórias, que é do 20 mil anos para trás, ninguém consegue entender muito bem, porque tem muita coisa figurativa, se não sabe se é verdade, se é figura. Eles falam assim, que uma vez tiveram que enfrentar a tribo dos homens lagartos, que os caras eram todos fantasiados de lagartos, e eles falam que eles têm que pintar os animais, porque o dia que eles deixarem de pintar os animais não vão existir mais, né? E os animais lá, eles têm uma convivência até bem muito amigável com o australiano. Eles não, na verdade, os animais lá não têm medo do ser humano. Nenhum animal, nem passarinho, nem o lagarto, nem o canguru, nem o jacaré que come a gente e tudo mais. Eles são bem assim. Você está com um sanduíche na mão, vem um passarinho e te rouba o sanduíche na boa, ou fica rodeado de bicho em volta de você querendo seu sanduíche. Bom, na Austrália, a Austrália é muito grande. Eu comprei esse carro com mais uns brasileiros e pus a bicicleta em cima, porque eu queria conhecer a pedra sagrada dos aborígenes, que é essa aí, ó, o Uluru Rocks. Aí a minha bicicleta. E o carro tinha a bandeira da aborígene, a bandeira brasileira. Foi legal. Os aborígenes nos paravam, contavam histórias. E é uma história que até fazia tempo que eu não me lembrava, mas me aconteceu duas coisas muito interessantes, né? Quando eu tive numa casa na Nova Zelândia, era uma professora, mas indígena, ela era maori.
E quando eu cheguei na casa dela, porque eu fui lá e dei uma palestra, ela me viu na rua de bicicleta, falou, ah, vai, leva, dá uma palestra na minha escola. Eu fui lá dar uma palestra sobre o Brasil, sobre a viagem que eu estava fazendo. E ela falou, em gratidão, eu vou te dar o meu jantar, porque eu sei que você deve comer macarrão todo dia. Aí ela falou, bom, beleza, vamos comer na casa lá. Então, aí eu cheguei lá, quem abriu a porta foi o marido dela, um maori também. Ele falou, oh, prazer, você é brasileiro, né? Veio do Brasil, aquele que tem a floresta amazônica, que estão destruindo, né? Eu falei, estão destruindo. Então, ele falou assim, minha empresa comprou grandes áreas lá na floresta amazônica e vão cortar tudo. E o que você vai fazer a respeito? Eu falei, caramba, né? Eu falei, fazer o quê, né? A minha ideia foi, nunca ninguém me perguntou um negócio desse, né? O que eu vou fazer a respeito porque a empresa ou alguém está cortando a floresta amazônica. Na Austrália aconteceu a mesma coisa. Eu estava lá com um grupo, chegou um líder lá dos aborígenes, veio falar comigo. E o gozado que eu tinha 5 pessoas para falar. Ele veio falar comigo e falou assim, você é do Brasil, então, estão cortando a floresta úmida lá, né? Estou sabendo. Isso em 97, gente. Não estava nem o pé do que estão cortando hoje. E ele falou assim, o que você está fazendo a respeito para impedir isso? Nossa. E essa pergunta foi uma pergunta que me marcou a viagem inteira, e quando eu voltei para o Brasil, essa pergunta não me saía da cabeça. Por que eu tinha que ter essa responsabilidade? Porque eu falei, eu sou da Austrália, eu não posso fazer nada. Você é brasileiro, né? Bom, depois eu conto o que aconteceu com essa pergunta. Bom, essa é a pedra, ela é meio mágica, ela muda de cor toda hora, dependendo da posição do sol. E o interessante é que cada arranhadura dela é uma história guardada, porque o aborígene tem história oral. Então, o jeito de guardar as memórias são com rochas, lugares sagrados, e a história que o avô pega o neto e vai para o deserto contar as histórias antigas, sagradas, da cultura aborígene. Bom, a história que eu falei daqueles pintam os animais para eles sempre existirem, porque eles ainda dão importância para os animais. Eu acho que a hora que perderem a importância, talvez eles não vão mais cuidar tão bem dos animais, né? Bom, acabei indo parar no Nepal, que também foi um choque cultural muito maior que na Austrália. Primeiro eu cheguei no Nepal em 1997. E no Nepal, aquele ano era 2058. Então, o ano não era o mesmo. A gente está acostumado, né? Aqui no Brasil tem Jesus Cristo, Deus, lá tem 15 deuses, e cada um cultua um Deus diferente. O domingo deles é na quinta e o sábado é na terça. E aí você começa a ver um cara que você fala, esse cara está morando há 200 anos atrás, a roupa de 200 anos atrás, o sapato foi ele que fez, a roupa foi... E eles têm essa vida de 200 anos atrás convivendo com alta tecnologia, porque o Everest é um lugar que chama os maiores milionários do mundo querendo subir o Everest, a maior montanha do mundo, e tem que ter muita tecnologia, porque para subir lá naquela época, em 97, para você pedir uma permissão, só uma permissão, para ter uma semana para subir o Everest, $100 mil. A expedição, essas outras coisas, era mais $100 mil, $200 mil. Então, o cara que organiza isso tem muito dinheiro, né? Então, ele não quer morrer lá. Então, tem o hospital mais avançado do planeta, está lá pertinho do Everest. A internet na Austrália tinha só nas bibliotecas, na escola, e custava $10 em um lugar ou outro que eu tinha que usar. Em Katmandu, tinha em cada esquina e custava $1, né? Então, assim, só que olha isso é o centro de Katmandu. Então, você parece que você voltou no tempo. E se você for hoje lá, é igual. Então, esse choque cultural de parecer que eu tinha voltado para o passado, o tal do encantador de serpentes existe, gente. Então, isso é
Aí eu fui, estava lá, eu estava de bike, mas não tinha muita estrada para andar, eu resolvi ir conhecer o Everest. E aí a caminhada era 20 dias subindo até o Base Camp, mais 20 para descer, dava 40 dias. Eu falei, gente, eu não vou andar tanto assim, apesar que fiquei 3 meses no Nepal, eu resolvi encurtar a viagem, pegar um avião. E esse avião me levava para 10 dias na frente. Só que esse avião é um dos aeroportos mais perigosos do mundo, porque o avião simplesmente não tem pista para pousar, é uma montanha. Então, eu estava vendo todo o Himalaia, e de repente o avião parecia que ia bater numa montanha, mas em vez de ele bater na montanha, ele começou a subir a montanha, assim, como se fosse seguindo, e chegou nesse aeroporto, que é o tamanho dessa pista. E no final, olha essa curva. E ele tem que dar uma virada, porque é um muro de pedra na frente. A hora que eu vi a pista, eu falei, ufa, não vai bater na montanha. Na hora que eu vi o muro de pedra, eu falei, nossa, agora vai bater no muro. Mas nunca mais eu quis voltar lá, né? Mas isso é Luca, né? Aí dali para cima é só andando a pé, e você está muito alto. As vilas são nessas encostas de pequenos platôs. O Everest está a 8.000 metros, a gente aí deve estar uns 4.000, então tem 4.000 metros ainda para cima da gente. Então foram 10 dias caminhando. Aí a cidade, Antepasar, daí para frente não tem mais árvore. Dali para baixo tem um pouco de comida. Então as pessoas se juntam aí para comprar comida. Esse é o grande centro desse caminho do Everest, né? Então você pode ver que aí tem um pouquinho de árvore, mas para cima não vai ter mais. Então todas as vilas se juntam para comprar comida, trocar roupa, se encontrar, e são tribos. E você pode reparar aqui que parece que eu voltei há 200 anos atrás também. Olha a roupa deles, olha o estilo, né? E eles que fabricam, porque nesse lugar não vai carro, você tem que levar a pé, não tem árvore, não tem coisa de madeira. A eletricidade começou a chegar lá, uns painéis fotovoltaicos, algumas coisas, mas eles vivem como viviam há muitos e muitos anos atrás, né? Então, eu caminhando para chegar até o Base Camp, né? Passando por algumas trilhas, e eles são muito religiosos, essa é uma região budista, não pode comer carne, não pode roubar, não pode... É todo mundo religioso. Então, é uma região segura até certo ponto, né? E tem esses iaques. E esses iaques, eles são muito importantes, né? Daqui a pouco eu falo por quê. Sem esses iaques, você, em alguns lugares, você não consegue viver. Então, a paisagem realmente é incrível, essa caminhada também mexe com você, né? Então, você começa a ver essa paisagem, ó, não tem uma árvore, é pedra e gelo, né? Mas as montanhas parecem sagradas, né? Elas são... Esse é o Everest. Eu tentando subir no Everest, 5.000 metros de altura, você não consegue dar 2 passos, né? Sem se cansar. E eu não subi o Everest, eu fui até uma montanha que eu via ele de uma forma melhor, um pouco acima do Base Camp, mas mesmo assim, sem carregar nada, sem nenhuma mochila, foi difícil. Essa é Kalapatar, que é a montanha do lado do Everest, ali na região. É essa montanha que a gente parou aí para poder ver o Everest. E aí o Everest atrás, né? A gente subiu nesse piquezinho, é uma coisinha bem, não é uma escalada, não é nada, mas foi difícil. O Everest ali atrás. Bom, eu quis ver o Everest de outro lugar, né? E aí eu tinha uma barraca, o único louco que tinha uma barraca, porque ninguém levava a barraca. Todo mundo fica nos abrigos. Só que tinha uma tempestade que aparecia todo dia, muito forte. Então, eu tinha barraca, me juntei a um outro alpinista e tínhamos que atravessar uma montanha.
e tinha que chegar antes da tempestade. Então, essa era a montanha que eu tinha que subir. Atrás de mim, quem estava chegando? A tempestade. E aí, quando a gente chegou lá em cima, tinha muita neve. Outra coisa que me deu um choque cultural, né? Estava eu e um indiano. Ele viu muita neve ali para a gente atravessar e falou: ó, tem muito perigo aqui, Marcelo. Tem as rachaduras que a gente não vai ver, que a gente pode cair. E aí ele falou assim: ao invés de vamos encostar na montanha. Ah, vamos, tudo bem. Mas tem avalanche, olha lá. Aí ele tirou um papelzinho, deu o nome dele, o endereço do pai dele e o telefone, deu para mim e falou assim: dá para o meu pai se eu morrer, mas agora você dá o seu papelzinho, porque se você for morrer passando, eu dou para você. Agora a gente vai um de cada vez, né, para não morrer os dois juntos. Então, com a naturalidade incrível. Eu queria chegar nesse quadro. Esse senhor é um nepalês, é um Sherpa, já subiu ao Everest várias vezes. E eu, nessa caminhada, a gente se perdeu. E ficamos perdidos, não tinha comida, e achamos essa vila. Ninguém falava inglês e ninguém deixava a gente ficar lá, porque ele falava assim: ó, você vai querer comer, a gente não tem comida para dar para ninguém aqui. E no final apontaram para ele que ele tinha comida e falava inglês. E ele contou um pouco da história de como é viver lá. Então, quando eu falei do iaque, olha essas paredes. O iaque, ele precisa do iaque para tampar e assentar essas pedras para fazer a casa. Porque é pedra e não tem árvore, não tem nada, não tem barro também direito. Mas o iaque não faz isso. A gente foi lá para dentro, ele cozinhou batatas, fez um leite quente para a gente com chá. O iaque fornece as fezes que ele seca para ter a lenha, para esquentar a casa, para fazer comida. Então, o iaque, essa conexão, ele só vive lá se vier o iaque. E ele era um criador de iaque, cheio de comida de iaque dentro dessa casa. Então, sem esse iaque, ninguém mora lá. Bom, cheguei nesse lugar que eu queria conhecer, vi o Everest do outro ponto. E aí, voltando para a Austrália, eu comecei a visitar Eu caí de paraquedas no Instituto de Permacultura e não sabia o que era isso. E comecei a pesquisar um pouco mais, né? O que me intrigou lá, que tinha uma torneirinha, era um festival lá de permacultura, mas eu entrei lá no Instituto e tinha uma torneirinha escrita assim: água reciclada. Aí tinha mais informação. Essa água veio da pia, da cozinha, passou no tratamento e você pode beber essa água. Então, eu comecei a me entusiasmar com essa história, comecei a pesquisar. A permacultura surgiu da cabeça do Bill Mollison e também do David Hummingbird. Bill Mollison, em 1970 e pouco, não satisfeito com o sistema capitalista, ele começou a ter uma crise também, que ele é uma verdade que ele sentia e que é a verdade de todos nós. Nós financiamos o sistema capitalista que destrói o planeta. Nós financiamos pagando para que as empresas destruam tudo, para fornecer o que a gente deseja. Ele não queria mais participar disso. Foi para um sítio na Tasmânia, ali do lado da Austrália, e não levou dinheiro. E foi viver sem dinheiro. E ele foi viver que nem os aborígenes. Os aborígenes estão 40 mil anos na Austrália, não tem supermercado há 40 mil anos. Os caras estão lá, morando no deserto. Os aborígenes têm uma cultura de são coletores. Eles não passaram para a fase de agricultores, eles pararam no coletores. E ele tinha as informações das plantas que podiam coletar para comer e tudo mais. Mas ele tinha tempo, ele não precisava trabalhar, ele só precisava ir lá coletar comida na floresta, ia para o sítio, começou a tentar plantar, porque também ele tinha tempo para plantar e não aguentava comer aquelas mesmas frutas, mesmas folhas. E aí ele começou a plantar, ele dava um trabalho desgraçado para combater formiga, combater erva daninha, tinha que pôr água todo dia, senão a planta morria.
E ele começava a falar, pô, mas na floresta é diferente, cara. Ninguém vai lá, ninguém mata formiga, ninguém joga água, ninguém aduba, e a floresta está lá cada vez melhor. E aí ele começou a pensar e analisar qual era a estratégia que a natureza usava para ser sustentável. E dessa análise, ele acabou criando um livro, não é bem esse, é um livro mais simples, mas esse é considerado a Bíblia da permacultura. Ele conseguiu sintetizar algumas estratégias da natureza de forma bem assim, uma informação simples para as pessoas. A outra, uma pessoa não precisa ser técnica, não precisa ser nada, ela iria entender os princípios regido por uma ética que era deixar a terra melhor ou igual a que ele encontrou para as futuras gerações. A ética que preservar os seres vivos, inclui-se seres vivos, um rio, o ar, as plantas, a natureza. E o próximo passo da humanidade, talvez, é parar de se catalogar como a gente é espécie humana, tem um animal, tem a planta. O grande salto quântico da humanidade é a hora que eles começarem a pensar que todo é ser vivo, e todo ser vivo merece respeito, né? Então, na Nova Zelândia, um rio tem os mesmos direitos que um cidadão. E as florestas já tinham antes, mas os rios começaram a ganhar o direito de um cidadão. Eles têm direito de viverem limpos. Se você vai lá poluir, você está cometendo um crime que é o mesmo crime se fosse agredir uma pessoa, matar uma pessoa, e você pode ser preso porque você está atacando um ser vivo, né? Então, a estratégia do Bill é que não adiantava ele ter essa noção, estratégia, ele precisava divulgar isso, se ele queria salvar o planeta. Então, ele criou o tal do PDC, que era o curso de permacultura para criar professores. E esse curso durava 72 horas. Ele criou um padrão, tem que durar 72 horas, ou, sei lá, 9 dias, 10 dias, quanto for, mas tem que durar 72 horas. E ele começou a dar esse curso, e aí acabava o curso e falava, agora você vai ser professor e vai dar outro curso, mas você tem que passar 2 anos vivendo, experimentando os conhecimentos da permacultura para sair dando curso. E ele veio para o Brasil, veio para o Rio Grande do Sul e deu um primeiro curso, eu acredito, em 80, nos anos 80, começou a não sei a data. E aí a Marsha Hans, que é uma americana, naturalizada brasileira, mora na Bahia, ela fez esse curso. Poucas pessoas fizeram o curso. Eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que fizeram esse curso lá no Rio Grande do Sul. E ela saiu desse curso encantada e criou um Instituto de Permacultura da Bahia, que foi o primeiro instituto de permacultura do Brasil. Foi criado em Salvador. E eu, voltando da viagem, quando eu estava voltando, eu comprei vários livros de permacultura, de como reciclar água e captação de água de chuva, mas tudo em inglês. E aí eu vi o curso da Marsha Hans. Ela estava oferecendo esse curso num lugar mais ainda inusitado, que era dentro de uma comunidade alternativa, na Chapada Diamantina, chamada Comunidade Campina. É uma experiência em comunidade que até hoje sobrevive e vive, agora renasceu mais forte. O Vale do Capão ficou isolado da informática até uns 3, 4 anos atrás. Não tinha telefone, não tinha sinal de Wi-Fi, não tinha celular nenhum lá, não funcionava nada. Hoje em dia funciona, infelizmente, mas o pessoal se conectou. E eu fui conhecer também, então, tem um curso numa comunidade, também isso foi uma coisa que eu achei super interessante, ter essa vivência com essa comunidade, que no final acabei indo morar lá, não nessa época, mas depois,
Eu acabei indo morar porque eu comecei a voltar muito a essa comunidade, comecei a dar curso junto com a Marcha Hans. E dessa experiência de eu estar dando esses cursos com a Marcha, foi porque eu parei em Manaus, na minha viagem que eu estava fazendo. Eu voltei para o Brasil, fiz o curso com a Marcha e fui parar em Manaus. Um amigo me chamou porque eu queria fazer uma viagem para o Monte Roraima. Eu falei, nunca não, queria conhecer o Monte Roraima. E eu comecei a falar da permacultura para ele, que eu tinha acabado de dar tinha saído do curso, encontrado com ele na viagem de, sei lá, 600 quilômetros indo para o Monte Roraima, lá de Manaus, não sei quantos quilômetros são, mas era longe, a gente foi de carro. E ele falou, eu dou um curso numa escola federal de Manaus, então, quando a gente voltar, você vai dar o seu curso de permacultura lá. Então, elaborando o curso, eu encontrei a tal da Caravana Arco-Íris, que estava em Manaus, mas eu encontrei ela pelo seguinte, eu precisava no curso dar uma matéria chamada Ecovilas, né? E eu não tinha muito certeza se eu tinha entendido o que era uma ecovila. Tudo bem, a comunidade campina era uma experiência, mas... E eu entrei em contato com alguns sites, entrei em contato com a rede global de ecovilas, e a pessoa falou, mas você está em Manaus, a tal da Caravana Arco-Íris é uma ecovila móvel, eles podem te informar direito tudo que você quer saber. Eles estavam dando permacultura lá em Manaus, e no final o que aconteceu, eu também acabei agregando e dando aula de permacultura junto lá com o pessoal da comunidade, da Caravana Arco-Íris, e acabei sendo membro da caravana, comecei a morar com eles. Mas isso porque eles me facilitaram eu ir para uma outra ecovila chamada The Farm, e tinha um centro de treinamento em ecovilas. Então, eu fui lá, eles fizeram um contato, eu não precisei pagar pelos cursos, e fui morar na The Farm para aprender sobre permacultura, ecovilas, bioconstrução. E a Ecovila The Farm é bem famosa, moram 300 pessoas lá, tem uma história bem interessante. E o centro de treinamento era uma outra ecovila dentro da ecovila, então era bem interessante, com vários cursos, tinha várias experiências, tinha banheiro seco, essas coisas coloridas. A foto minha bem antiga, mas são aquecedores solares que ele desenvolveu lá. Dá para mostrar o modelo. Modelo meio maluco, porque era um tubo preto, que é um reservatório de água preto, só que ele fez um efeito estufa em volta e fez esses refletores em volta. Então, o sol batia, potencializava ali nesse tubo preto, ainda com efeito estufa. Eu pegava a água do lado mais alto, ali do reservatório, se o teu sol saía água quente, e mesmo num frio desgraçado lá, eu tinha que regular a água fria, porque era muito quente. Essa é uma estufa, meu quarto era o de cima, então de noite, de dia a estufa esquentava o prédio inteiro, de noite eu abria a porta do meu quarto, entrava o ar quente da estufa, esquentava meu quarto, eu fechava, podia tirar a roupa e me trocar, então eu usava o calor da estufa para esquentar meu quarto. E depois acabei indo morar no ônibus. E esse era o Albert, o coordenador. Acabei fazendo um forno de pizza de barro, que ninguém entendia como que fazia um forno de pizza. Pergunta de americano que não conseguia. Onde você põe a pizza? Lá dentro. E onde você põe a lenha? Pô, põe lá dentro. Essa pergunta eu vi e respondi 1000 vezes. Esse é o Albert, né? Foi meu professor, né? E ele era coordenador da rede global de ecovilas, era representante da rede das Américas, né? E eu acabei pegando uma carona com ele porque eu queria cruzar os Estados Unidos e do outro lado lá conhecer a Califórnia. Então ele me levou para um evento de permacultura, um evento nacional de permacultura, uma ecovila chamada Lama Foundation, que eram de religiosos. E lá eu tive contato com
praticamente todos os permacultores dos Estados Unidos, tive diversas oficinas, workshops, e foi bem interessante. Mas um pouco antes eu tive uma experiência também bem inusitada, eu conheci esse arquiteto chamado Phil, eu só lembro desse nome, o Phil, e eu lá desenhando minhas casinhas ecológicas lá na The Farm, aparece ele atrás do Albert, né, meu coordenador. O Albert não estava, ele para puxar papo e falou: "Ó, o que é que você está fazendo aí?" "Eu estou fazendo uma ecocasa, né? Olha aqui, água de chuva aqui." Eu falei: "Posso te mostrar o meu projeto?" "Pode." Ele tinha feito a biosfera, né? A biosfera, não sei se vocês conhecem, mas foi uma experiência meio conturbada. Tem na Netflix, chama Planeta Terra ou Experiência Terra. Tem a experiência, é bem interessante esse filme. Colocaram 8 pessoas aí dentro, trancaram, jogaram a chave fora. 2 anos os caras ficaram presos aí dentro para tentar viver com ar, com o que tinha aí dentro. Teve vários problemas, teve uma época que tiveram que bombear oxigênio, porque o pessoal estava ficando muito lento, muito parado, e então, eu falei: "Nossa, acho que está acabando o oxigênio deles." Mas o cara me ensinou a fazer o sistema de reciclagem de água da biosfera, que eu achei bem interessante. É uma experiência, é uma coisa que foi bem criticada, elogiada. Bom, aí tem a Rede Global de Ecovilas, da qual eu acabei fazendo parte como representante do Brasil, junto com André Soares, que também fundou um outro instituto de permacultura, que era do Cerrado. E aí, nessa época, começou a pipocar os institutos, né? A Marcha foi a primeira, aí teve o André Soares, o Ali Sharif, que era um árabe, montou uma... Já existia lá no Amazonas, quando eu fui. E eu, quando eu estava lá na caravana, eu encontrei a Liora, que era também da Rede Global de Ecovilas, e falei: "Ó, está tendo um encontro de comunidades alternativas no Brasil semana que vem." A gente estava em Manaus, só que lá no Rio Grande do Sul. Ela pegou o avião, foi para lá, encontrou várias pessoas da América, do Uruguai, da Bolívia, e aí chamou para essa rede maior e criou uma rede bem maior que é essa. Bom, o Gustavo, que a gente estava falando, esse cabeludo aí atrás, lá da Ecovila Gaia, está do lado do cara de chapéu, que é o Albert. E essa rede, então, aumentou depois dessa reunião, depois que eu convidei a Liora para conhecer a UENCA, que é um encontro de comunidades alternativas que acontece desde 1973, todos os anos, até hoje. Todas as comunidades se encontram na lua cheia, num lugar pré-escolhido um ano anterior, né? Então, eu fiquei participando por um tempo, e aí eu fui participar desses ENCAs para falar: "Ó, gente, existe uma rede global de Ecovila." Então, isso é uma das reuniões que eu participei. São todos membros de comunidades alternativas, visitantes. Então, isso aí foi ali em Minas Gerais, esqueci, Baipendi. Bom, voltei para casa com muita ideia, querendo mudar o planeta, querendo salvar a Amazônia, com aquela pergunta na cabeça: o que eu fazia a respeito do desmatamento na Amazônia? Aqueles 2 indígenas, o Maori e o aborígene, me perguntaram. E essa pergunta ficava na minha cabeça. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Moro em Ubatuba, 4.000 quilômetros de distância. Cortar madeira é um sistema muito complicado de você parar um desmatamento, é muitas empresas, é um sistema econômico. Não é impossível. Mas um dia uma ideia veio na minha cabeça e falou assim: "Pô, você não pode não parar o desmatamento na Amazônia, mas você pode mudar o mundo a partir da sua casa." E aí eu falei: você pode fazer tudo aquilo que você fala para os outros fazer, que não deve fazer, e você. Né? Então, se você for exemplo, pelo menos você vai mudar a sua casa. E ela vai servir de exemplo para alguma outra pessoa ver e fazer o mesmo.
E aí eu fiz uma experiência, minha casa, eu comecei com uma experiência também, aquela vozinha falou, começa com as suas emissões, por exemplo, o lixo. Falei, bom, o que eu posso fazer com o meu lixo? Pensei, bom, posso não jogar mais lixo fora, emissão zero de lixo. E aí, a água, vamos tratar a água, vamos fazer banheiro seco, vamos fazer compostagem. Mas a história do zero emissão de lixo chocou as pessoas que moravam na minha casa, moravam algumas pessoas nessa época. Marcelo, deixa dessa besteira, não jogar lixo fora não tem efeito prático nenhum. É uma casa em Ubatuba, uma casa no estado de São Paulo inteiro, uma casa no Brasil inteiro, não tem efeito prático nenhum. Eu falei, não interessa, eu assumi essa responsabilidade agora, não vou jogar mais lixo, não vou mais comprar madeira de lei, fiz uma promessa para mim, não compro, e não compro mesmo há 20 e poucos anos, e faz 20 anos que eu não jogo lixo fora. Né? Então, a experiência de maluco, e transformei minha casa no Instituto de Permacultura e da Mata Atlântica. Os institutos no Brasil eram por biomas. Tinha o IPE, que é do Cerrado, o da Amazônia era o IPAM, bom, IPA, esqueci. Mas todo mundo era por biomos. Então, o IPEMA era da Mata Atlântica, né? E aí minha casa se transformou num centro de permacultura com as experiências, aquecimento solar enrolado em mangueira de preta, banheiro seco, filtro biológico. O filtro que eu consegui criar em casa, depois de errar muito, a água da cozinha, a água do chuveiro passava nos sistemas de alternância de filtro com pedra, com Aguapê. Essa água eu conseguia voltar de novo para a pia da cozinha e para o chuveiro. Então, tomava banho com a mesma água, lavava o prato com a mesma água, fazia café com a mesma água, fazia comida com a mesma água e passamos uma semana tomando essa água. E aí depois parou a experiência. E aí eu comecei a receber escolinha, aí comecei a trabalhar com a escola do bairro, e a casa começou a ficar pequena. Eu ia nas escolas de Ubatuba fazer horta, aí apareceu um monte de estudante querendo me ajudar, e as escolas, muita escola para ir, para fazer as hortas com as crianças, plantar árvore. Aí a prefeitura me cedeu um espaço num horto abandonado, dentro de um matadouro abandonado, e a gente pegou uma ruína lá e fez o IPEMA com o que tinha de recurso ali em volta, e com os estudantes de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, assim, bem no improviso, criamos o IPEMA. E o IPEMA cresceu tanto que a gente conseguiu comprar uma área, um sítio que existe até hoje, e onde demos muito curso, criamos um pequeno centro mesmo de permacultura, inspirado lá na The Farm, do Albert, lá, um centro de treinamento em ecovilas. A gente recebia pessoas para passarem 3 meses lá, vivendo, plantando, cuidando das coisas. Nossa energia era gerada por uma turbina d'água, emissão zero de lixo, todas as construções de pau a pique. E demos muitos cursos. Esse chão é de terra batida, que a gente foi passando óleo para ele se manter, né? E foi assim, começamos a trabalhar com as comunidades tradicionais, fizemos um projeto financiado pela Petrobras, que era coletar a semente da palmeira jussara, que está em extinção, porque eles fazem palmito, e fazer o açaí da Mata Atlântica. O projeto acabou, mas até hoje é comercializado, dá rendimento para várias famílias, é um bom rendimento, e a palmeira está saindo de extinção. Então, o IPEMA cresceu, né, da minha casa, ganhou equipe, ganhamos financiamento, demos muitos e muitos cursos, durante 10 anos dando curso nesse espaço, mas eu acabei, né, cursos de bioconstrução, tudo que vocês estão vendo foi construído em curso, né, essas paredes, essas construções. Mas aí veio uma reportagem e veio fazer uma reportagem no IPEMA, mas vindo muito porque eu não jogava lixo fora.
como é que eu não jogava lixo fora há tantos anos? Fazia já mais de 10 anos. E aí saiu numa revista, o Caderno Especial do Globo, e vários globais viram essa revista e me chamaram para reportagem, mas a mais impactante foi ir no Faustão, falar do meu lixo. E aí, nessa hora, é que eu vi que não jogar lixo uma casa fora não tem um efeito prático, mas o Brasil inteiro ficou sabendo disso, quando eu fui ao vivo falar dessa experiência. E essa experiência que me deu muito, assim, que me marcou, foi a atitude, tem muito mais poder do que o resultado da sua atitude. A atitude é o poder. A atitude, fazer é o poder. Falar não vale nada. Então, mas falar o que você, para fazer o que você faz, tem poder. Mandar fazer o que você não faz é discurso vazio. Então, isso eu aprendi. E aí, através do IPEMA, através da Morada Viva, eu voltei para a Amazônia, fui contratado por essa ONG Maflora, dei vários cursos de saneamento no sul do Pará, no norte do Pará, fui construir 4 cozinhas comunitárias, todas ecológicas, fabricando tijolo localmente. Instalei um sistema de fotovoltaicos assim top de linha nas comunidades e levei um pouco dessa bagagem da permacultura, da bioconstrução lá para os ribeirinhos, que eles já vivem de uma forma bem sustentável, mas consegui passar como faz um galinheiro móvel, como faz um forno solar, como faz um banheiro seco, né? Foi bem legal essa experiência. Bom, os meus 2 mestres se encontraram aqui no Brasil. Infelizmente, eu quase me encontrei com eles na Eco Mais 10. Eu acabei não conseguindo, mas essa foto foi bem inusitada, porque a Márcia foi minha primeira professora e o Albert foi um mestre também, ter morado lá no The Farm. E o Sky, meu companheiro, o Sky é australiano, aprendeu permacultura com o precursor, com o Bill Morrison. É uma das pessoas que mais tem capacidade que trabalha com permacultura no Brasil. É o Sky. Atualmente ele trabalha junto com a Secretaria de Educação lá do Ceará, colocando permacultura na rede pública. Trabalhou com os índios, teve que parar de trabalhar com os índios porque foi ameaçado de morte, teve que se afastar. É um dos guerreiros, né, da permacultura aqui no Brasil. Bom, me afastei um pouco do IPEMA, do Instituto, e acabei criando, por ser arquiteto, a Morada Viva, que era tentar fazer as casas ecológicas, né, para as pessoas que queriam aproximar aquele centro de permacultura que ficava muito no curso, no sonho, para as pessoas que gostariam de ter suas casas, né? Então, desculpa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou ver se eu consigo. Aqui não entra, né? Tá. Eu tenho umas fotos nesse link, mas deixa quieto. Bom, com a Morada Viva, eu comecei a querer um protótipo de fazer as casas de pau a pique. Mas eu ia vender essas casas, eu tinha que ter certeza que essas casas não iam trincar, não iam rachar. E aí eu fiz um primeiro modelo, junto com umas amigas, a gente criou um modelo chamado Casa de Terra, uma outra empresinha junto com a Morada Viva, e eu comecei a fazer a primeira casa toda de terra, mas com todos os itens da casa ecológico. Então, eu bani o PVC da casa, eu comecei a usar uma mangueira, os conduítes eu usei de reciclagem, os fios elétricos eu usei encapados de plástico feito de cana-de-açúcar, todas as madeiras são de reflorestamento, fiz teto verde, fiz um sistema de energia fotovoltaica para vender energia para a rede, fiz o aquecimento solar, captação de água de chuva para todas as torneiras de limpeza, vaso sanitário, máquina de lavar roupa, tanque, torneira de jardim.
Dei para o proprietário um minhocário para ele compostar. Contratei uma paisagista de jardins comestíveis da Mata Atlântica, plantou mandioca, bananeira, inhame. Então, a casa era um centro de permacultura com acesso a uma pessoa comum. Estava sendo muito mais um exemplo vivo do que o IPEMA, que eu tinha criado, porque aí eu estava numa cidade. Então, essa casa ela saiu até numa revista de arquitetura e construção, ela tem um estilo, então eu consegui transformar a bioconstrução numa coisa mais sofisticada, usando um desenho, né, diferente. Então, ela ficou linda, todo mundo quer uma casa igual. Aliás, tem teto verde também, né? Acabei esquecendo. Vocês estão vendo aí as plantinhas. E essa casa, por incrível que pareça, é do outro lado da minha rua, onde eu moro. Eu moro dentro de uma tiny house, e nessa rua tem algumas experiências de minhas casas. Uma outra casa que tem aqui do outro lado da minha rua, é essa casa de eucalipto também, que eu fiz toda com tijolo ecológico. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, da Morada Viva Vídeos, tem um tour por essa casa, tem água de chuva, tem aquecimento solar, as telhas também são de placas de pasta de dente, como a outra. Os azulejos são pintados à mão por um artesão que acabou virando meu amigo, as luminárias feitas de cerâmica, também feita por esse artesão. Então, é um outro estilo de casa ecológica com tudo, captação de água de chuva, biodigestor para irrigar bananeiras, na outra também tem um sistema de reuso, chuveiros na bananeira, mas o vaso sanitário e cozinha vão para um jardim, né, que tem várias frutas, bananeira. E esse processo eu acabei fazendo os projetos também explicando para as pessoas como funciona um pouco da arquitetura bioclimática. Esse é um projeto para um lugar frio, lá em São Francisco Xavier. O cara é friorento. Eu comecei a explicar para ele, vamos fazer uma casa assim, então o sol entra por cima, tem a circulação do ar quente, vamos pôr fontes de calor em vários lugares, vamos usar a lenha, que é melhor. E aí, no final, ele acabou comprando um hipersistema de energia renovável. Ele produz energia para ele e não vende para a rede. Ele é off-grid, tem água da nascente, tem água de chuva. E é essa casinha aqui, no meio da montanha, e ele tinha mais recurso, ele acabou investindo bem mais. Bom, mas aí começou a chegar muita gente querendo as mesmas casas que essas pessoas que tinham um pouco mais de poder aquisitivo e podiam pagar tudo isso. E eles não conseguiam ter todo o dinheiro. E aí começou a surgir a minha vontade de construir casas mais baratas. Voltei para aquele modelo da primeira casa de terra e falei, bom, eu preciso criar casa barata, eu preciso fazer casa rápida e casa menor. Para ser barata, tem que ser menor. Então, a experiência que eu tive, na verdade, de primeira casa barata é essa que eu estou agora. Eu consegui construir 50 metros quadrados por R$50.000. Mais 50 metros quadrados que tem 3 quartos. Cada quarto tem um escritório. Eu estou no meu escritório do meu quarto. Tem uma cozinha legal, uma sala. Tem 2 banheiros, um social e um para visita, o WC. Tem uma área de serviço e aqui atrás ainda tem uma varanda. 50 metros quadrados. Gastei 50 mil, falei, pô, se eu posso fazer para mim, posso fazer para outras pessoas. Aí criei esse protótipo que eu construí na frente da minha tiny house, está colado aqui. Ela tem 3 metros por 4,30. Eu só não construí essa varanda. Então, em 3 metros por 4,30, eu tenho uma cozinha, um banheiro igual o meu aqui, bom. Não é um banheiro ruim, não. Tenho uma sala e tem o quarto. E tem a varanda. 25 metros quadrados ou 20 metros de corpo. E essa casa custou barata. Bem barata, só que houve uma superinflação. Ela continua barata em relação a uma casa normal. Mas eu consegui, em maio desse ano, fazer essa casa por R$20.000. Só que a seguir virou 40.
todos os materiais subiram mais de 100% de maio até hoje. Ainda estou vendendo ela, é a opção barata para as pessoas que querem ter uma casa ecológica barata. Por que é ecológica? Tem todos os kits ecológicos. Telha de pasta de dente, posso fazer a parede de barro, se quiser ou não. As paredes úmidas, eu uso placas feitas também de apara de tubo de pasta de dente, fios encapados com plástico de cana-de-açúcar, conduítes reciclados, canos, eu consegui comprar canos feitos de plástico reciclados. Então, o conceito, eu consegui pôr numa casa pequena para ser barata, mas eu coloquei mais um conceito, o minimalismo. Para mim, viver nessa casa, eu precisei escolher as coisas que eu gosto de viver, das coisas que são importantes para mim. Não dava para pôr tudo nessa casa de 50 metros quadrados. Então, você começa a ver o que é importante. E o que eu deixei para trás, faz acho que 7 meses que eu não vejo, quase um ano, está lá. Então, não é importante. Está na outra casa que eu tinha, porque eu tenho uma outra casa aqui em Ubatuba, que eu estou tentando ver o que eu faço, vou dar tudo que eu tenho lá para limpar a casa, porque agora eu não uso aquelas coisas, né? Eu uso as que eu tenho aqui. E aí essa foto, esse desenho é só para dizer da atitude, né? Essa foto eu me inspirei, eu acho que esse desenho, me inspirei nessa foto de um cara com uma sacolinha, totalmente indefeso, parou uma divisão de tanques de guerra, fortemente armados. A atitude dele fez que os caras ficassem sem ação. Então, o poder que eu posso passar, se vocês querem mudar o mundo, comecem a fazer alguma coisa. Porque é isso que vai mudar o planeta. Bom, gente, falei muito, e é isso que eu tinha para compartilhar. Tem muita foto de obra, mas aí vocês podem entrar no site da Morada Viva, no Instagram da Morada Viva, no canal do YouTube eu dou aulas grátis de bioconstrução, tem lá como fazer mistura de barro, tem algumas casas minhas lá filmadas que eu fiz um tour, né? E eu acho que assim foi o que eu podia passar para vocês da minha trajetória como arquiteto e essa guinada para ser um arquiteto ecológico. Uau, Marcelo! Eu conheci assim, muito pouco de tudo que você contou. Que maravilha essa tua trajetória, as suas viagens, a oportunidade que você teve de morar com diferentes culturas e viajar bastante. Muito gostoso. E muito interessante essa sua forma de assim, se posicionar. Bom, eu daqui para frente não vou mais gerar lixo, não vou jogar mais lixo fora. E realmente, é o que a gente sempre fala, né? Se cada um deixar de pensar, eu sou um só, que adianta eu fazer isso e todo o resto deixar de fazer compostagem, de separar o lixo reciclável, enfim, eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que mostrar que faz toda a diferença, né? Da gente falar, tudo bem, se todo o resto não fizer, dane-se, eu vou fazer, né? E essa coisa também de você dizer que agora você tem uma vida minimalista, eu acho que é também um exercício muito saudável, né? Você viver com menos, você ficar mais leve, né? E quanto mais a gente tira, mais a gente deixa espaço para entrar coisas novas, né? Então, ó, adorei muito, gostei demais da tua palestra.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. Se você tiver ainda um tempinho, a gente vai abrir agora para algumas perguntas, pode ser? Pode ser. Peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Já vai, tá, gente? Quem é que vai querer se candidatar? Vamos ver, quem vai ser o primeiro a fazer perguntas para o Marcelo? Ô, Marcelo, a língua desses aborígenes, como era a comunicação lá com vocês? Não, na verdade, eles são todos já ingleses, né? Porque os ingleses, quando chegaram lá, eles fizeram um acordo com os aborígenes. Eles viviam em briga, e aí todo mundo se juntou contra os ingleses e falou, bom, vamos... Aí eles falaram, não, vamos dividir o país. Metade de tudo que a gente produzir é de vocês e metade é nosso. E essa história, os aborígenes cobram. Então, eu vi cenas de os caras entrar no supermercado, pegar o que quisesse, sair, e o último falar, põe na conta do governo. E a mulher anotar e ia cobrar do governo, né? Mas os ingleses também são muito racistas. Lá, pelo menos, foram bem racistas, tem zonas bem racistas lá. E eles sequestraram muitas crianças aborígenes numa época para pôr em escola inglesa, para aprender inglês. E isso teve um choque cultural muito forte. E aí criou uma comunidade de nômades. Foi esses nômades que eu encontrei, né? Foi esse pessoal que foi sequestrado das tribos e das suas famílias. Eles ficaram meio deslocados, mas eles falam inglês. Aqueles que aparecem com tatuagens são aborígenes. São. São tudo pinturas, né? Ah, não, de tatuagem são os maores. Sim. Eles têm uma atitude bem agressiva, né? Mas ali era uma região de muita disputa ali na Polinésia, ali do lado, ali tinha muita, acho que, Austrália, conflito não? entre eles. A Austrália, eles estão tudo pertinho, Austrália, Nova Zelândia, Polinésia, tudo aquele caldeirão ali, né? E eu acho que era uma cultura guerreira, né? Tanto os aborígenes como os maores. Mas eles... essas suas viagens de bike eram todas de bike? Ou não? Como é que fazia isso? Eu comecei de bike na Nova Zelândia, Austrália, fui para Bali. A Bali eu dei a volta inteira também de bike. Cheguei no Nepal, comecei a andar de bike lá, mas eu me deparei com a ponte que, se eu atravessasse, era o Tibete. Só que lá estava o governo chinês e eles não iam me deixar atravessar. Aí eu retornei, eles já foram me avisando no caminho, se você não tiver o visto, que você não vai conseguir mesmo, é melhor você nem ir até a ponte, que você vai ter que voltar. E aí foi quando eu fui andar no caminho do Everest, que ali é um caminho internacional, né? Todo mundo fala inglês. Mas quando eu desviei do caminho e me perdi, aí que eu não conseguia mais me comunicar com ninguém. Perfeito. E o desenvolvimento desse teu empreendimento, pelo visto, está indo muito bem, né? Eu estou começando, na verdade, tem muita procura, né? Mas eu estou começando devagar. Todo mundo quer uma casa ecológica, mas nem todo mundo tem o dinheiro para ter a tal da casa ecológica. Então, eu estou tentando reduzir o tamanho da casa para as pessoas terem um pouco mais de condição. Mas o meu público agora da Tiny House é um pessoal que realmente é adepto da ideia, quer morar numa casa mais sustentável.
mas com o aumento, a explosão de preços que houve, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu trabalho com construção, houve um aumento, não é a inflaçãozinha de 1 dígito, não é a inflaçãozinha, inflaçãozinha de 3 dígitos, é de 100 para cima. Né? Entendeu? O negócio estourou mesmo, sabe? E aí o que aconteceu? Que as pessoas, nem as tiny houses estão conseguindo pagar para construir. E eu estou fazendo de um jeito... Um pouquinho. Obrigado. Então, parabéns. Agora a Amanda levantou a mãozinha lá, então vamos passar para ela. Assim é bom, quem quiser mais falar, levanta a mão também, fica mais organizado, né? Fala, Amanda. Primeiramente, assim, é um prazer, Marcelo, poder escutar aí um pouco da sua história, né? Acompanhei um pouco de relance que estava chegando, mas já sei um pouco da sua caminhada, sim, e é bem gostoso aí ter essa oportunidade de conhecer melhor, assim, né? E conhecer essa história da Tiny House, né? Porque simpatizo muito aí dessa proposta, né? De construção local, de viabilizar essa história, né? Nós, com o Trabalho da Alma na Terra, estudando um pouquinho aí construção com bambu, com terra, né? E também pensando em como agregar todas essas tecnologias, né, para que de fato seja uma casa saudável, mas que também seja acessível, né, a todas as pessoas que queiram construir. A gente acompanha um pouco as construções sendo levantadas ali na região de São Lourenço da Serra, né, pessoal ocupando espaços de terra, tal. E, enfim, independente de como estão ocupando, continuam construindo com, né, muito bloco, muito cimento e não cuidando das suas águas, né? E é uma grande questão, assim, como chegar nessas pessoas, né, poder trazer uma proposta que seja viável, né, dentro, né, comparar esses valores, né, do material convencional com o material que não é tão convencional assim. Eu percebo que você vem trabalhando também com madeira e com tábuas, e falou também de outros materiais, né, que eu também não sei se é tão acessível a qualquer região. Então, fico pensando em como, né, trazer essa proposta de tiny house para um espaço aproveitando o máximo do recurso local. Então, da terra que está ali do local, independente da qualidade dela, adequar, né, se é uma qualidade mais argilosa, então umas técnicas mais molhadas e que seja mais de um conhecimento próximo aí, né, da habilidade deles, né, os tijolinhos pode agregar, mas tem muito bambu e tem muita madeira também, né? Então, é possível isso, né? A gente conseguir, né, trabalhar com o recurso local e ainda manter o baixo custo e, né, assim, é claro que o projeto que você desenvolveu é muito rico, né? Porque na hora que você fala que tem todos esses ambientes, você fala, nossa, que bacana, né? Não é uma casa pequenininha que é limitada de algum recurso, não oferece tudo aquilo, né, que a gente precisa. Então, e também esse projeto que você tem, né? Você consegue disponibilizar ele está acessível a alguma outra história? Como que funciona, né, a oferta também do seu serviço? Como que isso pode se espalhar mais aí, esse conceito? Como que a gente pode contribuir, né, para poder compartilhar toda essa história, assim? Fala um pouquinho para não sei se deu para entender. Então, um custo de uma construção 50% é mão de obra e 50% é material. Então, se eu pego terra, se eu pego bambu para construir minha casa, eu pego sei lá, um material ali, se eu pego, a minha casa acaba ficando bem barata, a custo muito baixo. Mas se eu vou construir minha casa de terra, com bambu, mas eu mando alguém cortar, mando comprar terra, mando alguém fazer a parede de terra, você não cortou nada de custo, porque a mão de obra vai te cobrar. E a terra e a bambu que ficou barato, alguém vai ter que cortar e vai te cobrar. Vai também para o bambu também. Então, para reduzir o custo, não é só construir com materiais ecológicos locais, e sim você pôr a mão na massa. Aí você reduz. Mas uma casa de terra precisa de estrutura, né? Aqui na nossa região mais úmida, não sei se todo mundo aqui da região mais úmida do Sudeste,
A construção que a gente usa aqui é o pau a pique. Lá na região da Chapada Diamantina, Brasília, é o adobe, porque lá o clima é mais seco. Então, lá dá para os caras fazer tijolo também. Vai fazer um tijolo. Quem vai fazer o tijolo? Tá? Mas aí faz o tijolo de adobe e você tem esse material que ele é autoportante. Então, ele aguenta sair de baixo, que é um bloco de concreto, você faz a estrutura para um telhado em cima. Telhado. Precisa ter telha, precisa ter material. Quem vai fazer? Então, o custo e o material formam o preço total. O que eu tenho feito? Tentar usar um estilo de construção mais rápida e mais pré-fabricada. Não é invenção minha. É invenção dos países que o cara tem que cobra $10 a hora para trabalhar na obra. Não dá para ter uma obra de 3 meses. Não dá para ter uma obra de 8 meses, que é o normal aqui. Uma obra artesanal que dura uma vida. $10 a hora. Que é a casa dele em 5 dias. Se levar 7, ele já está achando ruim. Então, eu estou fazendo casas de 10 dias, 12 dias. Por quê? Aí você ganhou na rapidez da mão de obra. Aí essa mão de obra pode ser um pouco mais barata, porque ele vai fazer o cálculo por dia. Eu falei, bom, em 7 dias eu ganho, isso está ótimo. Pré-fabricar as coisas. Em vez de eu pegar bambu, pego pallet, está pronto. O tramo, o mais difícil do bambu não é pegar o bambu, é fazer o tramo de bambu. Dá um trabalho desgraçado, mais que jogar o barro. Vou lá com o pallet, pallet é quase perfeito o tramo. Produto descartado da cidade, você compra a preço de banana ou ganha, né? É um lixo, um resíduo. E hoje em dia nada mais é lixo porque tudo vende, né? Mas é uma coisa descartada. Paredes de pallet, barro, aí usa madeira de reflorestamento. A telha, que eu falo de pasta de dente, você compra direto da fábrica. A fábrica te entrega em onde você quiser, não vende em loja. É difícil vender em loja. Aqui em Ubatuba, por um acaso, vende. Mas eu acabo comprando da fábrica, é mais barato, né? Eu levei essas telhas para o Amazonas, eu levei lá para o Pará, para o Rio Trombetas, na fronteira do Suriname. Pô, mas gastou um monte de combustível. Realmente, se for fazer essa balança, não foi muito legal isso, mas eu fiz, na verdade, 5 construções e essas construções eram para ser um exemplo local de bioconstrução. Eles fabricaram os tijolos, levei a maquininha, eles cortaram as madeiras com certificação lá para poder cortar, eles levaram, chegou um barco marcenaria na comunidade, desceram as máquinas, pegaram as árvores, fizeram tipo isso, porta que nem essa, viga, com as árvores que eles cortaram, com permissão. Então, eles montaram uma cozinha, e a grande vantagem dessa brincadeira é que a ONG ia pagar uma construtora que ia comprar todo o material na cidade e levar para lá, e montar para lá, e a comunidade ia ganhar a cozinha. Eu falei para ele, pô, gente, vamos fazer os caras fazer os tijolos, que eles vendem o tijolo para o projeto, eles ganham dinheiro. Vamos fazer os caras trabalharem na obra como servente lá, vai 2 pedreiros e os caras trabalham. Vamos fazer os caras darem a madeira, em vez de comprar na madeireira da cidade. Aí tiram uma licença, eles vão lá, cortam no terreno deles e eles fazem. Então, eu consegui que o recurso que ia para grandes empresas ou madeireiras ficasse na comunidade. Foi uma outra experiência de usar mão de obra local e recurso local, né? Os tijolos feitos lá, madeira, tudo mais. Bom, voltando ao assunto, dá para fazer barato usando os recursos que tem da natureza da cidade, que é o quê? Resíduo. A gente fez agora a experiência fazendo lá um espaço bem pequeno, né, de barro, pallet,
tinha pouca terra, a gente já começou a pegar todas as garrafinhas de lixo, do lixo lá de plástico, PET, jogamos dentro do pallet, enchemos de barro, terra e rebocamos. Então, economizamos terra. Um resíduo que é polichão virou parede. Então, dá para fazer essa brincadeira e ver os recursos que a gente tem na cidade também para ajudar nessa construção. Mas uma construção, 50% custo é mão de obra e 50% é material. Não tem mágica. E uma coisa que não é muito legal de falar, quando uma pessoa chega para mim, não, mas eu vou fazer minha casa toda de pau a pique. Ah, legal, mas o valor da parede em relação à obra toda é de 5% a 8% do valor total da obra. Então, quer dizer, você vai estar economizando, se você pôr a mão mesmo, uns de 8% a 10%. Não mais que isso, o resto é tudo comprado. Né? Telha é comprada, a madeira do telhado é comprada, a não ser que você vai no mato, corte. Mas aí começa a entrar um problema, né? É melhor comprar de uma empresa de reflorestamento ou madeira usada, porque senão você vai cortar material local, todo mundo acha legal a ideia, o Batuba aqui está cheio de floresta, né? Todo mundo vai pegar uma árvorezinha para construir, aí começa a ficar complicado. Melhor comprar coisas que tenham uma reciclagem, elas podem ser plantadas e retornarem de novo, né? Sequestra o carbono, é melhor do que comprar uma coisa da mata nativa, que eu não acredito em manejo florestal. Marcelo, eu acompanhei um pouquinho esse final de semana, né, essa construção que vocês fizeram. Eu vi que era uma meninada. Quando você fala em a mão de obra é 50% do valor da casa, né? E quando você, por exemplo, eu percebi que essas pessoas que estavam trabalhando não deviam ser mão de obra especializada. Logicamente que você ia orientando. Como é que isso acontece? Me explica um pouco isso. Então, essas tecnologias com terra, qualquer um sabe fazer. É receita de bolo. Eu ensino criança para fazer. Eu sempre falo para meus clientes, eu não preciso construir sua casa, eu posso capacitar alguém, ou eu não, a Cássia, porque eu estou ficando preguiçoso, eu capacitei a Cássia ela constrói para mim as paredes de terra agora. Ela vai aí, fica 3 dias na sua propriedade, capacita todo mundo que você queira, e essas pessoas vão construir a sua casa, porque é uma mistura muito simples. Então, ali tinha de tudo. Tinha muito arquiteto que nunca fez nada com as mãos. Tinha todo tipo de pessoa, né? Curioso, gente querendo saber fazer uma casa. E o legal é que o pessoal pôs a mão na terra, o pé na terra. E isso essa coisa de colocar a mão na terra e, de repente, pôr e fazer algo, tem um poder psicológico grande, porque eles viram uma energia que eles gastaram ali, viu pronto, e ficou bonito. Né? Lógico. Uhum. E eles nunca tinham feito isso antes. Né? E aí eles vão querer fazer em casa, com certeza. Aí a única coisa que esse curso deu para eles foi coragem. Muito bom. Legal, Marcelo. Legal, Marcelo. Vamos combinar uma coisa aqui também. A gente praticamente já está na hora, mas a gente tem 2 pessoas inscritas para falar e perguntar, né? Então, nós vamos atender o Ari primeiro, depois o Norberto. E quem tiver mais pergunta, por favor, coloca no chat. Nós vamos enviar esse chat todo para o Marcelo, já tem bastante coisa aí manifestada, ele vai receber tudo isso. E hoje nós vamos, então, atender a pergunta do Ari e depois do Norberto, tá bom? Então, Ari, vamos lá. Oi, Frug, boa noite. Primeira coisa, desculpe, eu cheguei atrasado, fiquei muito chateado, mas, enfim, perdi o início aí, Marcelo, mas eu sei que você viajou bastante aí,
deu para pegar no meio da história. Eu gostei muito. Primeiro, eu quero comentar que eu gostei muito de você falar que não adianta falar, o que vale é a atitude. Gostei muito. Segundo, você tem uma preocupação atual que eu acho... Eu trabalhei um pouco com construção de galpões, né? E eu tenho muita gente que está na área e que está entrando em construção modular, né? Mas aí a construção modular tradicional, digamos, né? Pré-fabricada, mas mais que pré-fabricada, módulos prontos, é a tendência, é a tendência. Eu achei bacana que você falou que você também está meio nisso, tentando atingir uma construção mais rápida, mais simples, mais modular em termos, né? Você conhece a Tec Verde lá do Sul? Não, É uma não. empresa que trabalha com madeira. É tipo um steel, não é hã? Wood frame. É wood frame, né? E eles estão indo muito bem. Eles estão fazendo tudo com madeira, modulado, barato, rápido, quer dizer, barato em termos, como você falou agora. Mas eu queria ressaltar isso que você falou, que para mim me surpreendeu. Uma casa de 50 metros por 50 mil é R$1.000 o metro quadrado. Isso é de graça hoje. R$1.000 o metro quadrado é fabuloso você conseguir isso. Até maio eu conseguia 1.000. Até maio. Eu Agora sei. eu estou conseguindo por 2.000. Eu sei. Agora, tem itens que você não pode fugir. Eu vou dizer, por exemplo, vidro. Vidro é vidro. Não dá para substituir vidro por alguma coisa da natureza, que eu saiba, né? Agora, elementos de acabamento, de hidráulica, de elétrica, também certas coisas não dá para fugir. Eu vi que você conseguiu fazer coisas muito legais em hidráulica, né? Elétrica, alguma coisa, talvez. Mas o que eu quero te elogiar é essa procura de tornar mais acessível. Essa coisa do 25 metros quadrados é uma analogia com o que está acontecendo aqui em São Paulo. Só que aqui em São Paulo, os apartamentos de 25, 30 metros quadrados custam uma pequena fortuna, né? Na faixa de 14 mil metro quadrado a mais. Né? Aqui em São Paulo você encontra de 10 a 20 mil o metro quadrado, né? Vamos dizer. Então, mas o terreno é caro. Agora, eu acho que essa tua preocupação de tentar escalar, tornar acessível em preço e em rapidez é a grande sacada. É a grande sacada. Coisas acessíveis, rápidas, baratas, escalável. Porque senão aquela casa que você mostrou fabulosa, que você me mostrou, aquela padrão, quanto custou o metro quadrado daquela casa ecológica? Aquela primeira de barro, aquela saiu barata, saiu também porque aquela faz 2 anos que eu construí. Eu consegui derrubar o preço na época, estava acho que quase R$2.000 o metro quadrado, eu consegui fazer ela por 1.000 e pouco, mas é 2 anos atrás, né? Ela saiu bem barata, 80 metros a gente conseguiu construir por 120 com todo o equipamento ecológico, painel fotovoltaico, água de chuva, aquecimento solar. Foi um preço bem bom, mas a gente teve um problema de projeto. A gente queria fazer aquilo, a mão de obra ia cobrar barata, porque ia sempre fazer aquela casa, a gente não ia cobrar o projeto, ia cobrar um valor menor, mas fizemos uma, o segundo já queria mudança, o terceiro outra mudança da mudança, o quarto outra mudança. A gente parou com a brincadeira. Mas agora eu estou com um outro sistema revolucionário. Eu não sei se vai dar certo, estou testando, está dando uns probleminhas, mas está indo. Eu estou vendendo o projeto pronto pela internet. Eu vendo 3 projetos tiny house por preço de um. Espera aí, calma. Vamos. Tentando ver um jeito, eu vi no final aqui. Então, já estou, é uma tentativa das pessoas que querem comprar, mas tá ruim agora? O som ficou ruim?
Não, é que entrou alguém falando aí, mas eu acho continua. que já Experiência de consegui alguém que estava desligar. falando. O que eu estou tentando agora, além de fazer as casas pequenas, eu fiz 3 modelos de tiny house, 15 metros quadrados, que não é para morar, mas é para alugar, para ter uma casinha de praia, uma casa de montanha, uma de 25, essa, e uma de 38, que tem 2 quartos. Então, você já pode ter uma família com criança, tem a cozinha, a varanda. E esses 3 projetos, eu filmei eles sendo construídos, filmei eu explicando a planta, tem 3D, tem fotos da construção, eu vendo eles num valor bem abaixo de custo pela internet. Então, eu vendo ele pronto. Parte elétrica, hidráulica, a parte, se a pessoa quiser, paga um pouquinho mais, mas é uma casa muito simples, nem precisa disso, né? E o projeto é todo assistido virtualmente, né? Porque tem maquete, tem filmagem, tem eu explicando a obra e tem tudo mais. E esse protótipo, eu construí ele em 12 dias. Para entrar, tomar banho, fazer comida, tudo. 12 dias. Foi bem rápido. E o protótipo de 15 metros quadrados não está com acabamento terminado, mas foi 4 dias para ter porta, janela, vidro, parede, conduíte passado, forro, tudo mais. 4 dias. Né? Então, quer dizer, mais uns 4 dias, 5, acaba a obra. Maravilha, maravilha. Isso que você está fazendo de vender projeto é muito importante, porque você está vendendo a inteligência do projeto, né? Você não está vendendo material, você está vendendo conhecimento. E isso faz a pessoa economizar material e mão de obra e tempo, porque é um projeto que já passou por testes, né? Vamos dizer assim, já foi prototipado. Muito legal. Eu não vejo a hora de alguém, um dono de pousada, ligar para você e falar: Marcelo, eu tenho uma pousada aqui, eu quero 30 casas de 38 metros aqui, para minha pousada vai ser o teu showroom. Eu Quem falei, só sabe vai ser você, hein, Ari? comprar um e a minha equipe vai, porque você já trabalhou com obra, né? Você sabe o trabalho que dá fazer uma casa, né? Por isso eu estou fazendo casa pequena para ser rápida e eu fugir da obra. Menos é mais. Isso, Legal. menos é mais. Obrigado, Ari. Vamos passar para o Norberto. Aló. Fala, Aló? Norberto. ¿Está viendo? Sim. Tá perfeito. Marcelo, me dice una cosa. Hoy en la actualidad, no Brasil, ¿existe una ecovila funcionando como tal? Como fue en un principio la idea de Gaia, por ejemplo, una ecovila que tú puedas ficar lá 2, 3 meses para te entrosar, aprender la permacultura, trabajar ahí, morar dentro. ¿Existe alguna real? Porque yo te conté mi triste experiencia. Eu fui um dos fundadores da Gaia Argentina, mas já te expliquei o que aconteceu. Então, hoje no Brasil, ¿existe uma ecovila real com esse espírito real? Existe algumas experiências. Eu estou até para dar curso em uma delas. Na Bahia tem uma chamada Piracanga. O que o cara fez? Ele separou a ecovila do assentamento de casas. Então, ele fez quase um condomínio ecológico. Daqui para cá, casas ecológicas. Lá não tem rede pública de energia elétrica, lá não tem água pública, lá não tem sistema de saneamento. Então, o cara tem que se virar, produzir sua energia, sua água e tratar seu esgoto. Aí as casas são todas de estrutura de eucalipto, esses postes. Bahia é um lugar quente, poucas paredes, ou tem de parede de pau a pique. Então, tem esse lado que é o lado residencial. Você pode alugar uma casa lá, ficar lá, morar lá, sem ninguém falar o que você está fazendo aqui na Ecovila. Como se fosse um condomínio ecológico. Aí você atravessa a rua, tem a Ecovila, mas é o business da Ecovila. O restaurante é dos
dos proprietários, o hotel para você ficar, tem um salão para dar curso, tudo na beira da praia, um lugar lindo, maravilhoso. Tem uma escola que é financiado pela pessoal da Ecovila, só que a Ecovila em si é o business, mas a vida comunitária está na residência. Então, a infraestrutura dá um pouco de suporte para a residência. As pessoas lá trabalham no restaurante, trabalham no hotel, fazem workshops no espaço lá, e assim é um mix que eu acho, de certa forma, bom, porque Ecovila, na minha visão, é uma oportunidade ou um exercício de autoconhecimento. Se você está disposto a saber quem você é, todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, vai morar numa Ecovila. Porque é um desafio constante e não existe uma Ecovila numa trajetória. Tem altos e baixos, né? E é um aprendizado de quem você é e como você consegue relacionar com pessoas de uma forma crua e nua. Bom, justamente como eu experimentei isso, porque nós começamos do zero, eu pegamos como te contei, não? E eu estava adorado, porque eu pensei que nunca mais ia sair daí, mas quando se convirtiu em uma seta, eu pus pé fora, entendés? Não era o que eu, não foi, começou de um jeito e virou para outro lado. Então, eu te dou razão, porque eu conheço o Gustavo. O Gustavo é muito louco. Marcelo, para no te atrapalhar más tiempo, yo ahí te pedí, si sos tan amable, ¿tú me puedes fornecer tu WhatsApp, por favor, para entrar en contacto contigo, ahí no chat? Tem no meu site, tem no Instagram, tem o meu WhatsApp. Entra lá, Morada Viva, você vai ter meu WhatsApp. Ok, tú entonces me mandar ahí en el chat, o site, todo, donde entrar, ¿puede ser? Ok, Eu obrigado. não sei como é que eu vou mandar aqui, mas... Eu passo para você depois, Roberto. Perfecto, o Frugue pasa para mí, ningún problema. Y cuando quieras eu não sei hablar como sobre é que eu envio. Eu também sou da sua... A tecnologia, eu vou até um certo momento, depois... Oca, cuando precisar de mí para tu viaje aquí en Argentina, para lá, Pô, para eu vou passar por aí, viu? Tá. Vou com me 4 avisa, crianças, eu e 4 meninas. Tú me avisas cuando quieres viajar, ¿tá? Para preguntar Vai ser sobre lá la para janeiro, estrada, mais tudo. ou menos. Vou pegar essa ruta aí. Oca. E vai todo mundo de Perfeito. bicicleta, Marcelo? Não, vou de carro, porque eu tenho pouco tempo, né? Não posso ficar meses. E tem Tá um certo, deserto para gente. atravessar, né? Tá com a criançada para Por atravessar onde, deserto. Marcelo, ¿por qué estrada piensas entrar? ¿Por qué frontera? ¿Por Uruguayana o por Fox Iguazú? ¿O por otra? Ainda ¿Dónde não vas a entrar? sei, eu preciso ver qual que é o melhor caminho. Ainda não estou coletando informações. Estou nesse processo. Ok, conta comigo para o que precisar, ok? Vou perguntar sim qual que é a melhor ruta aí para entrar, porque eu atravessei uma que eu acho que é essa 40, né? De ônibus, Sim, a Bariloche. sim, sim. Perfeito, essa, 40. Ela tem pouco posto de gasolina, isso que eu percebi. Sim. Ela vai para a Terra do Fogo, dá para Ushuaia, ela vai continuar para Ushuaia. Eu já fui para Ushuaia também, já fui para lá, mas muito tempo atrás.